Olha bem para essas imagens. ¡Defensor campeón uruguayo! La historia se derrumba y se conmueve. Defensor es el campeón. Defensor es el campeón uruguayo de 1976 y el público empieza a entrar a la cancha. Empieza la vuelta olímpica. O primeiro título nacional do Clube Atlético Defensor foi muito importante para a história do futebol uruguaio, mas um dos personagens mais marcantes dessa conquista não conseguiu festejar dentro de campo. Era um contexto político complexo, um gol decisivo e o fim da carreira de uma jovem promessa. E isso é um prato cheio pro Peleja. É por isso que o Radar Peleja de hoje te explica a história de Julio Filippini, o jogador que irritou a ditadura. Durante 44 anos, os títulos dos campeonatos no Uruguai foram dominados pelos grandes clubes do país, o Nacional e o Peñarol. Mas em 76, o Clube Atlético Defensor, fundado por operários uruguaios, conseguiu quebrar essa hegemonia com uma conquista inesquecível, principalmente por causa do significado político. Em 28 de março daquele ano, um dos jogos decisivos do campeonato foi disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu. E era o confronto direto entre Nacional e o Defensor, que disputavam as primeiras posições na tabela. O primeiro gol do Defensor surgiu de um pênalti sofrido pelo atacante Julio Filippini, que tinha 19 anos e estava estreando no time principal. Filippini era um destaque das divisões de base e até chegou a ser convocado para a seleção na categoria dele. Naquele jogo tão importante, ele foi escalado como titular depois da lesão do atacante Picho Rodrigues. Para completar a estreia dos sonhos, além de sofrer o pênalti, ele marcou o segundo gol do Defensor e garantiu o empate dos violetas. Esse gol foi muito decisivo, porque no final do campeonato, eles foram campeões com exatamente um ponto a mais que o vice Peñarol. Mas esse momento de glória, que foi um divisor de águas para o Defensor e para o futebol uruguaio, teve consequências cruéis na carreira do atacante. E tudo por causa de uma entrevista depois do jogo. No final da partida, o jornalista Victor Hugo Morales, aquele mesmo que anos depois ficou marcado pela narração do gol do Maradona na Copa de 86, perguntou a quem o Filippini dedicaria aquele gol. Sem pensar duas vezes, ele respondeu: "Dedico o gol ao meu irmão e aos companheiros da Penal de Liberdade." Isso decretou o seu destino. Naquela época, o Uruguai estava vivendo as crueldades da ditadura militar comandada por Juan María Bordaberry, que era responsável por torturas, mortes, desaparecimentos e prisões políticas. Um desses presos políticos era Eduardo, o irmão do Julio, que fazia parte do movimento de libertação nacional. E a tal Penal de Libertad que ele citou era a prisão onde o irmão estava. Segundo o Filippini, ele quis homenagear o irmão, que provavelmente estaria escutando o jogo no rádio, e não provocar os militares. Mas a resposta foi imediata. A família do atacante, que tinha um filho preso e uma filha exilada, pediu para que o Julio se escondesse, porque ele com certeza seria perseguido. Um dia depois do jogo, a polícia foi até o treino no Defensor procurar o Filippini, e como ele não apareceu, vários outros jogadores foram detidos para prestar depoimento e esclarecer a situação. Morales, o jornalista, também foi interrogado e ameaçado pelos militares, e numa entrevista para o documentário Fuimos Heróis, explicou o momento. Os militares chegaram na rádio com uns desses gravadores, colocaram em cima da mesa e me disseram: "Você já vai entender." Depois de reproduzir o recado do jovem ao irmão preso, o militar me disse: "Cartão amarelo." Isso explica um pouco porque eu saí do Uruguai e vim pra Argentina. Com os militares irritados, o fim da situação foi triste pro Filippini. Ele nunca mais pôde jogar futebol profissionalmente, e aquela estreia inesquecível foi também o último jogo da sua carreira. Além de Julio, a ditadura tinha problemas com outras pessoas daquele time do Defensor, como o técnico assumidamente comunista De Leon e o volante Pedro Grafina, que se tornou símbolo da resistência uruguaia. Na comemoração do título, a volta olímpica dos jogadores do Defensor chamou a atenção de quem estava no estádio por ser feita no sentido contrário. Aquela era uma mensagem clara do time que contrariou a ordem, a hegemonia dos grandes clubes e contra a própria ditadura. Anos depois, no Mundialito de 81, o futebol voltou a desafiar os militares e foi fundamental para o fim da ditadura uruguaia. Mas isso é história para um outro Radar Peleja. Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo Radar.